Buenas, meu nome é Feliciano e hoje vamos falar sobre como criar empresas que não dependam de você. Três pilares para que a sua empresa não dependa de você. Criar processos, capacitar pessoas, treinar os times, etc., para que a empresa funcione sozinha. Obviamente, tenha lucro também. Então, vamos nos ajudar aqui com o nosso e-book, com aqueles 6 pilares, famosos 6 pilares para criar empresas que não dependam de você. E hoje vamos falar de os 3 primeiros pilares. A grande dor que eu sinto nos empreendedores é que quando você cria uma empresa, tem muita coisa para fazer, é muita coisa, e é muito fácil se perder. É muito fácil ter o foco é naquilo que importa e, no final das contas, é ganhar dinheiro. Um dos principais pilares do meu livro é vendas. Só que para chegar às vendas, você tem que estruturar algumas coisas. E, sobretudo, você tem que ter a mentalidade certa para que quando você comece a vender, a coisa não vire uma bagunça ou o negócio não dependa 500%, desculpa, de você. Então, como que a gente cria isso? Uma mentalidade de escala, uma mentalidade certa antes de que tudo aquilo aconteça. Bom, vamos falar sobre esses 3 pilares. São pilares fundamentais, mas eu aprendi com 15 anos. Depois de 15 anos eu aprendi isso. Quando comecei a aplicar isso, depois de ter estudado bastante e apanhado bastante, eu comecei a ter o sucesso que eu esperava. Vamos lá. O primeiro pilar que a gente vai conversar hoje é a mentalidade certa nesse momento que você está. Não adianta você continuar procurando, não adianta você continuar fazendo curso. Vamos falar de qual que é a mentalidade certa para você criar uma empresa que não dependa de você. Então, é mentalidade de escala, conceito de escalabilidade, vamos falar sobre um mapa, né, para quando a gente está perdido. Desculpa que eu estou lendo aqui, de fato, o e-book, que a gente vai trabalhar bastante. Pensar em que você está criando uma empresa para ser vendida, não necessariamente para vender, mas esse pensamento vai te ajudar demais. E outras coisas aí sobre esse primeiro pilar de ter uma mentalidade correta. O segundo pilar, que são os princípios básicos. O segundo pilar é parte da confusão que eu vejo nos empreendedores. Esses empreendedores, eu estou falando com aqueles que vão de 0 a 1, tá? De 0 a 1 são os empreendedores que estão começando a sua empresa e estão bastante perdidos, tem muita confusão. Hoje tem muita informação e aí você não sabe para onde ir. Vamos lá, propósito. Um propósito muito claro, pessoal e também da empresa, porque para mim é a mesma coisa. Trabalho, vida pessoal, não existe isso aí, uma diferença muito clara. Para mim é a mesma coisa. Então tem que ter um propósito muito bem definido na empresa, na pessoa que está criando esse negócio. E persona. Persona, o cliente ideal, é um conceito que pouca gente sabe, mas é bastante difundido quando você vai estudar sobre empresas. Persona é seu cliente ideal, nada mais simples que isso. Vamos ter que trabalhar sobre uma análise SWOT, parece complexo, mas uma análise SWOT basicamente são, vamos lá, suas forças que você tem na sua empresa, suas fraquezas, as oportunidades do mercado e os perigos que o mercado oferece para seu negócio. Então, ter uma análise SWOT sempre na cabeça é muito importante para você saber para onde vai. Já passando para o terceiro pilar que a gente vai conversar hoje, a gente fala sobre produto, né? Sobre o produto que você vai oferecer. Então, pensa só, você já tem uma mentalidade certa, você já tem uma persona bem definida e você agora vai entrar a construir seu produto ou seu serviço. E agora, quando você tem uma persona muito bem definida, o produto ou serviço fica mais claro. Mas ainda não terminou. Esse terceiro pilar também, a gente fala muito sobre MVP, que é o mínimo produto viável para você testar, para você ver se aquilo que você está pensando fazer, o que você já está fazendo, faz sentido. E se alguém está disposto a pagar por isso. Esses 3 pilares, depois temos mais pilares, né? Venda, marketing, pessoas, financeiro, conclusão de tudo aquilo, mão na massa, né? Esses outros pilares. A gente vai trabalhar sobre esses 3 primeiros pilares. Em todas as pessoas que eu converso que estão começando seus negócios, está bagunçado. Pouquíssimas pessoas sabem disso.
como organizar esses 3 pilares. E eu mesmo, há 10 anos atrás, estava muito perdido com essas coisas. E empreendedor tem algumas coisas boas, que um cara estupidamente, eu sempre falo, optimista. Então o cara vai para frente, vai apanhando. E estuda, e faz curso. Só que eu tivesse gostado que 10 anos atrás alguém me fale, Feliciano, cara, esses 3 pilares, foca nisso, foco, simples e nada mais. E esquece do mundo, é isso que você tem que fazer. Eu tivesse ficado muito mais feliz. Mas aquilo não aconteceu, então hoje me dedico a ajudar empreendedores para que fiquem mais focados naquilo que eles sabem fazer e façam o básico bem feito. Só que o básico ninguém sabe o que é. Aí que está, esses 3 pilares é o básico. Vamos começar então com o pilar 1. O primeiro pilar é ter uma mentalidade certa. A mentalidade certa é a seguinte: você vai gastar muito tempo da sua vida criando a sua empresa. Então você tem que criar uma empresa que não dependa de você. Se você quer que a sua empresa dependa de você, então esse vídeo não faz sentido. Meu método não faz sentido para você. Mas se você quiser que a sua empresa não dependa de você e cresça, não importa quanto, não importa quanto. Não estou falando de criar uma empresa incrivelmente grande. Não é esse o ponto. É uma empresa que não dependa de você, com 10 funcionários, com 15 funcionários, com 500 funcionários. É o mesmo conceito. Você criar uma empresa que não dependa de você. Óbvio que você vai estar na sua empresa porque a gente acaba se apaixonando, e eu vejo as empresas como filhos, e a gente quer estar sempre por perto, sempre inovando. Óbvio, isso é claro. Mas que nós não nos transformemos em reféns ou, como falar, escravos da empresa é fundamental. Aquilo que muitos empresários falam, você não pode ficar preso do operacional. Então, construir com a mentalidade certa desde o primeiro dia é fundamental. Então, cola na parede, a minha empresa não pode depender de você. Então, todo o processo que você criar, tudo que você criar na sua empresa precisa ser facilmente delegável, tá? São processos que você vai criando de forma simples, mas tudo isso começa com uma mentalidade certa. Você não vai contratar um consultor, desculpa, você não vai contratar um consultor daqui a 10 anos para arrumar a bagunça. Não vai acontecer. Quando você começa o negócio, tem que pensar, essa empresa não pode depender de mim, então eu vou criar todos os processos para que o dia que eu precisar delegar, vai ser simples de delegar. Então, depois você vai se encontrar escrevendo manuais, escrevendo processos, como fazer uma tarefa, como fazer outra tarefa, fazendo fluxos, enfim, para quando chegar seus primeiros funcionários, sua esposa, seu primo, seu tio, quem for, você explica, olha, é isso que tem que fazer, é assim que se faz, e você delega a sua tarefa. É assim como você começa com a mentalidade certa para que sua empresa não dependa de você. Parece muito simples na palavra, mas no dia a dia é bem difícil. Uma das principais dores de um novo empreendedor que está de 0 a 1, que está começando, que está aí, é não conseguir delegar, não conseguir pessoas certas. O problema é que não tem os processos certos. Então vamos lá. Outra forma de falar disso é criar uma empresa para ser vendida. Então, como que eu crio uma empresa para um dia lá na frente eu vender essa empresa? Você tem que enxergar a sua empresa como um ativo. Você está construindo um ativo. Você está construindo uma coisa que pode ser vendida. Os americanos têm muito esse conceito de criar uma empresa, criar um plano de negócio para que daqui a 5 anos eles consigam vender a empresa. Uma empresa tem valor se ganha dinheiro, se tem margem, né? Se uma empresa tem margem. Então, isso aí depois tem umas fórmulas para criar os valuation, né? Para valores, para ver o valor da sua empresa, e você construiu um ativo nos melhores dos mundos, né? Com todas as estatísticas, apesar de todas as estatísticas de mortandade, fala assim, de morte das startups, das empresas, do que for. Apesar disso, tem muita gente que consiga criar uma empresa que tenha lucro.
Só que quando consegue aquilo, a empresa depende muito do dono e não é uma empresa que pode ser vendida. Mas quando a empresa foi criada com conceitos de processos e delegar e criar pessoas, que a empresa não depende do dono de uma pessoa, aquilo é um ativo muito valioso se ganha dinheiro. É só multiplicar aí, fazer algumas contas e tem um valor muito grande, muito grande. Eu prefiro criar empresas com essa cabeça. Se você pensa igual, venha comigo então, me acompanhe, porque eu acho que essa é a melhor forma de criar uma empresa. Criar uma empresa com processos, com pessoas, independentemente da rotatividade, sai uma pessoa, entra outra pessoa, coisa muito comum em alguns mercados, na maioria, você vai ter uma empresa que não dependa de você, e como estávamos falando aí, também pode ser falado de empresas que possam ser vendidas no futuro. Então, ter essa mentalidade, falo bastante disso no livro, nesse e-book, um e-book pequeno, tá? O e-book eu construí para ter uma guia para mim. O meu e-book é uma guia para mim, porque eu preciso reler novamente, todo ano, isso que eu vou aprendendo, porque o empreendedor tem a facilidade de fugir muito do foco. E eu tenho esse defeito, que também em alguns casos é uma virtude, porque é assim que o empreendedor é curioso. Mas a grande virtude também é um defeito, que você fica procurando coisas novas. E aí que está, eu preciso voltar ao meu livro que eu escrevi para mim, para ver, peraí, Feli, o que a gente tem que fazer agora? Foco. Foco no básico, bem feito. Por isso que criar uma empresa que não dependa da gente, criar uma empresa que possa ser vendida, é ter a mentalidade certa nesse momento que você está, nesse momento que você está perdido, nesse momento que você não sabe para onde ir, que a coisa não acontece, a venda não acontece, é muito problema criar uma empresa, é complicado, mas essa mentalidade certa não custa nada, não custa nada, tá? Vamos lá, segundo pilar, princípios básicos, princípios básicos. Não importa em que momento você estiver nessa escalada de 0 a 1, tá? De 0 a 1, quando a empresa está crescendo, quando a coisa está acontecendo, quando os processos estão sendo criados, quando a cultura está sendo criada, quando os primeiros funcionários estão entrando, ainda você não ganha dinheiro talvez, então tudo isso é de 0 a 1. Ainda tem uma empresa que está sendo construída. Tem algumas coisas que mesmo, até às vezes ganhando dinheiro, a empresa não tem clara. Por exemplo, para que a gente abriu essa empresa? Propósito da empresa, o meu propósito. Qual que é o meu propósito com essa empresa? Por exemplo, no Sanduba, quando eu comecei, cara, que eu queria abrir um restaurante e queria replicar aquele restaurante. Simples assim. Eu falei, cara, eu vou abrir um restaurante e vou replicar esse restaurante. Ah, franquia. Ah, beleza, vou fazer franquias. Mas aí, isso não é um propósito. Isso não é um propósito. Eu queria ganhar dinheiro. Todo mundo quer ganhar dinheiro. E aí eu entendi aos poucos que eu fazia, que o que brilhava meus olhos, o que brilhava meus olhos era criar empresas, ou abrir lojas, né? Porque era franquias, a gente estava abrindo sandubas. Brilhava meus olhos quando um franqueado comprava e ganhava dinheiro, quando comprava essa franquia e ganhava dinheiro, porque eu ensinava os processos, porque o produto era legal. Quando os clientes falavam, adoro seus produtos, amo seus sanduíches, amo suas saladas, eu ficava muito feliz. Então o propósito começou a ser servir a meus franqueados, servir aos colaboradores dos franqueados e servir aos clientes finais. O conceito de servir e surpreender. Então eu ficava muito feliz. E isso ia além da quantidade de restaurantes que eu estava abrindo. Então eu preferia abrir poucos, mas continuar com meu propósito de servir aos franqueados, para os franqueados servirem aos colaboradores e para que os colaboradores sirvam aos clientes finais. Se isso estava funcionando, eu estava feliz. Ah, tem 5 restaurantes, 15 restaurantes.
e o propósito está funcionando, eu estava feliz, eu estava muito bem e eu tinha vontade de trabalhar todo dia, porque aquilo estava indo. Agora, se a minha franqueadora tivesse 500, vamos supor, restaurantes e o propósito estava perdido, eu ia ser um infeliz. E vamos supor que com 500 restaurantes eu ia ser um cara talvez milionário, mas obviamente muito infeliz. Então, ter um propósito muito claro do porquê a gente está fazendo todo dia essa bosta de acordar e trabalhar e que não faz sentido, tem que fazer sentido. Porque, porra, eu vou acordar todo dia, pra que eu vou acordar todo dia se não faz sentido? E não é sobre dinheiro. Um momento você vai entender que não é sobre dinheiro. Tomara você já tenha entendido. Dinheiro a gente faz, a gente vai trabalhar e de algum jeito vai dar certo. Com esses pilares que eu estou te mostrando, vai mais rápido. Mas se você não tiver um propósito nobre que faça sentido com seu coração e com seus olhos, quando alguém te fale, você brilha, você fale disso o dia todo. Se você não tiver isso, se você não tem, não achou ainda isso, eu acho que você tem que repensar. Então a gente trabalha bastante de como descobrir seu propósito, o propósito da sua empresa, e aí a coisa vai ser muito legal, porque você vai passar e vai falar o tempo todo o seu propósito para as pessoas, para seus colaboradores, para todo mundo. E aí as pessoas vão como falar, alinhar e vão se identificar com você. Muita gente não vai gostar do seu propósito, vai falar, sabe o que, Felipe? Estou cagando por isso que você pensa, não gosto. Beleza? Tchau. Não faz parte. E tá certo. E tem muitas, as menos, né? Mas tem gente que vai falar, cara, amo o propósito que você tem. Eu quero estar com você. E aí começa uma coisa que a gente fala muito mais para frente, em outro pilar, hoje não vamos falar, mas começa uma coisa muito importante que é começar a ter sócios, funcionários, um primeiro que amam o propósito, que se alinham com o propósito, e esses funcionários viram sócios. E aí a coisa começa a ficar muito gostosa, mas tudo parte pelo propósito. Então, lembrando, segundo pilar, ver o tempo aqui, beleza, estamos bem. Segundo pilar é o propósito. Os princípios básicos, desculpa. Dentro dos princípios básicos está o propósito. Então, essa confusão que hoje temos nos empreendedores de 0 a 1, muitas vezes é porque os caras, mesmo ganhando dinheiro, às vezes não sabem para que abriram esse negócio. Então, precisa de um propósito que te faça sentir feliz, que te dê vontade de acordar todo dia. Uma coisa que você faça de graça. É forte, tá? É de graça. Na Datamótica, por exemplo, nosso propósito é ajudar empreendedores, ajudar o varejo do Brasil a crescer. Então, eu vejo que tem muito empreendedor, lojas físicas, né, franquias, também sempre no mundo de franquias que eu trabalho, tem muito empreendedor franqueado, franqueador, que está com dificuldades. É o que eu estou falando agora. De 0 a 1, você tem muita dificuldade. Depois também, mas e aí, Datamótica, outra empresa que eu tenho aqui no Brasil, se dedica a treinar, a motivar times de venda a partir de videochamadas. Nosso propósito é ajudar os empreendedores a vender mais, a vender melhor, a cuidar do cliente, a treinar os times e tudo mais, incentivar os times, criar metas e tudo mais. E a gente ajuda dessa forma. Então, o propósito é fundamental. E eu, quando eu cumpro esse propósito na Datamótica ou no Sanduba, eu fico muito feliz. E todo dia a gente acaba tendo sinais de que isso está sendo feito, porque o amor que a gente coloca em cima disso dá certo. E fazendo, como falei antes, o básico bem feito, não tem erro. Não tem erro, tá? Propósito claro, o básico bem feito, não tem erro. Com essa mentalidade de escala, a coisa acontece, tá bom? É uma questão de tempo, aí tem que ter paciência, que nós não temos. O empreendedor não tem paciência e, sobretudo, essa nova geração, o novo mundo, não nem é uma geração, essa nova forma de que a gente quer virar milionário em um mês, não é assim que acontece nos mundos dos negócios, tá bom? Isso tem que ficar claro, isso nem é uma coisa do meu livro, mas a paciência, a perseverança, a consistência é fundamental. Fazer o básico bem feito durante meses ou anos, com um propósito muito claro, isso não tem erro, tá bom? Quando você tem um propósito, você precisa agora de uma persona,
ou seja, um cliente. Mas antes disso, e vou até deixar claro aqui, uma dor. Você precisa de uma dor. Qual que é a dor que você está resolvendo? Qual que é o problema que você está resolvendo de verdade? Um problema de verdade na sociedade. Não adianta abrir uma empresa que não resolva um problema, ou criar um produto que não resolva um problema. Isso é muito comum. Ah, vou abrir um restaurante. Para quê? Qual é o problema que você vai resolver com o restaurante? Eu abria restaurantes, eu não sabia para quê, eu simplesmente, vou abrir um restaurante. Mas depois, claro, você começa, tá, vou abrir um restaurante onde? Onde tem gente com fome. Então tem que ser um lugar onde tem muito trânsito, onde as pessoas precisam de comer, porque tem ou tem pouco restaurante naquela região, está faltando um restaurante lá. Então aí você está abrindo um restaurante com propósito, onde tem uma persona muito bem definida, que são, por exemplo, escolas, universidades, que tem muita gente que ao meio-dia ou de noite precisa comer. Então aí você tem uma dor muito clara, que é, tem gente com fome nesses horários, tem pouca oferta, tem poucos restaurantes, eu vou abrir um restaurante nesse ponto aqui. Aí você encontrou uma dor muito clara no mercado que pode funcionar, entendeu? Uma persona muito clara, estudantes, enfim, aí cada negócio tem suas definições, mas é importante você resolver uma dor real. Muita gente cria produtos, cria empresas, cria serviços, porque ele acha que é uma boa ideia. Achismo. E a coisa não vai. A primeira pergunta que eu te provoco a você se perguntar é qual é a dor que você resolve. Escreve aí. A dor que eu resolvo é XPTO. Por exemplo, no Sanduba nós resolvemos, como já falei no exemplo, uma dor de fome, uma questão de fome. Então, para nós abrir um restaurante, 80% do sucesso do nosso negócio é a escolha do ponto. De novo, 80% do sucesso de um restaurante, de Sanduba e de todo mundo igual, é a escolha do ponto. Entendeu? Então, por quê? Porque aí você vai escolher um ponto onde exista essa dor. A dor de pessoas que estão procurando comida nessa região. E a persona certa. Não adianta ter veganos e você abrir uma churrascaria. Ah, tá todo mundo com fome aqui, mas é todo mundo vegano e você abre uma churrascaria. Então você não está resolvendo a dor das pessoas nesse lugar. Ponto errado. Escolheu o ponto errado. Então, na Datamótica, a gente encontrou uma dor muito grande, que era falta de treino, falta de gestão em franquias, em pontos de venda. E a gente hoje, por videochamadas rápidas e frequentes, resolve essa dor. A gente treina, capacita, cria metas, faz uma mini gestão de pontos de venda. E é uma dor muito grande no mundo das franquias. Vamos lá. Então você, com uma dor muito clara, você define essa persona, né? E o que é persona? Persona é público-alvo. Como mais se chama isso aí? Persona é público-alvo, avatar, tem gente que fala avatar. Mas é bem simples. Quem vai comprar de mim? Isso aí. Tá, eu achei uma dor. Quem vai comprar de mim? Exatamente. Quantos anos tem? É homem? É mulher? De que tem que saber tudo, sabe? Ele caminha pela calçada, vai passar pela minha loja, ou se for um serviço digital, ele consome esse tipo de coisas. Deixar muito claro essa persona, definir estupidamente até a que hora acorda, a que hora vai dormir, gosta de assistir séries, é muito detalhado. Você tem que conhecer seu público. Normalmente, quando você abre uma empresa, normalmente, não sempre, você conhece uma dor, você conhece o mercado, você conhece a persona, talvez você mesmo é a persona, você tem um problema e ninguém resolve esse problema e você fala, vou abrir uma empresa para resolver meu problema. Eu sou a persona, eu estou querendo resolver meu problema, porque deve ter um monte de gente com esse problema também. Então, esse monte de gente é a persona, são pessoas parecidas com você, que tem esse problema e você vai criar um produto para esse problema. Então você achou uma dor muito clara, você definiu a persona que é você mesmo, no caso
pessoas muito parecidas com você. O mercado você já vai conhecer, o propósito vai estar bastante definido, porque você vai contar uma história depois que realmente você resolveu o seu próprio problema, que era XPTO e tudo mais. Então, essa é a forma mais comum que você acaba montando uma empresa. Só que nós, como eu falei antes, os empreendedores acabamos nos perdendo, queremos vender para outra pessoa, queremos atacar outro mercado, perdemos o foco, criamos novos produtos que não fazem sentido, não fazemos o básico bem feito. Construímos empresas que dependem muito da gente, então, por isso que esses 3 pilares são fundamentais. Então, persona, pessoal, é basicamente o cliente que vai pagar a conta e que vai pagar bem. Porque às vezes tem 3, 4 tem 3, 4 tipos de clientes. Tá tudo bem, pode ter diferentes tipos de pessoas, mas vai ter um cliente ideal que vai pagar bem mais que outro cliente. Então nós temos que definir muito bem esse cliente. Por exemplo, eu na Datamótica, a persona sou eu mesmo, são franqueadores e franqueados que precisam treinar os pontos de venda, as franquias. Eu, nas minhas franquias, eu tinha essa dor muito grande. Eu mesmo resolvi com videochamadas curtas e frequentes, treinando os meus times, né, de forma remota, utilizando também universidades virtuais e tudo mais. Mas aí eu treinava, motivava os times, ensinava sobre metas. E como eu já fazia isso muito bem para mim, eu comecei a fazer para outras franquias. Então, a persona era eu mesmo, ou seja, franqueador com várias lojas, que está querendo treinar e melhorar a qualidade de atendimento. Então, aí eu achei um mercado, outra vez, um mercado muito, com uma dor muito grande. A persona era essa, eu descrevo, eu conheço muito bem, eu sei essa persona, como eu sempre estou com franqueadores e franqueados, eu conheço muito bem as dores dessa pessoa. Então, quando eu entro numa reunião de vendas, eu tenho muita empatia com o meu cliente, porque eu conheço todas as dores desse cliente. E esse cliente se conecta muito comigo, porque fala, Feliciano, você realmente sabe o que está falando. Você realmente sabe resolver o problema, porque o problema é seu também, entendeu? Então isso te dá uma vantagem muito grande. Uma das coisas que acontece, já estamos terminando, é que muitas empresas são criadas por pessoas que não conhecem o problema, que não conhecem muito bem a dor, e aí que a coisa não anda, porque o cliente não se identifica com o fundador da empresa. Então, se você tem esse exemplo, você tem que se aprofundar muito na dor, muito, muito na dor. Tem que se aprofundar muito na persona, tá bom? Isso é uma coisa muito importante. A gente falou também de produto, e já produto vamos fazer rápido, porque a gente está passando do tempo, mas produto vai ser a consequência de tudo que a gente falou até agora. O produto ou o serviço, tá? Vai ser a consequência da persona que você está conversando, do mercado onde você está atuando, da dor que você está resolvendo, tá? E aí o produto tem que ser criado de forma aos poucos. Produto mínimo viável para ir validando a sua oferta, validando o mercado, validando a sua persona. E aí você vamos conversar um dia simplesmente de produto, porque agora não vai dar muito tempo, mas o produto é consequência de todo o outro. E um dos grandes erros é que o produto às vezes chega antes que a persona, chega antes que a dor, chega antes, e o cara começa a criar um produto e fica meses criando esse produto, e quando ele lança esse produto no mercado ou abre uma loja no lugar errado, quebra. Simplesmente assim, o cara quebra, entendeu? Então assim, produto não pode vir antes, ou serviço, produto ou serviço não pode vir antes de você conhecer muito bem o mercado, a dor, a persona, tá? Não estou querendo teorizar aqui, é tudo prático, e o produto você vai criar básico. Vamos falar muito sobre mínimo produto viável, sobre estruturar a sua oferta. Na próxima a gente conversa muito sobre isso, beleza? Mas por enquanto seria isso. Obrigado pela escuta. Qualquer coisa, estou sempre aqui nos comentários para ajudar vocês. Tchau, tchau.